que o Senhor possa me usar da maneira que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Que em nenhum momento a minha mente venha, meu Pai, a tomar o lugar da tua, mas que o Senhor venha falar poderosamente sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Pode sentar em nome de Jesus. Bom dia. Fale para o irmão que está do seu lado. Bom dia. Fala, que bom que você veio. Fala, foi Deus que trouxe você aqui hoje. Diga para ele, se você dormir eu te acordo. Amém? Tem gente que é um pouco sensível aqui do lado aqui, já viu ou não? Hein? Se der uma cutucadinha aqui, a pessoa, oh glória, né? É verdade ou não é? Hein? Se você tiver intimidade com essa pessoa do lado, faz assim nela assim, eu vou te acordar se você dormir, hein? Tem gente que é meio sensível aqui nessa área aqui, né, irmão? Quem está feliz, diga amém. Amém. Semana passada nós tivemos uma conferência poderosa aqui, né, irmãos? Olha que bênção que foi. Quem estava aqui? Quem veio? Os 3 dias. Valeu a pena ou não? Valeu? O pastor Jorge, ele é um discipulador na minha vida, do Ângelo. Uma pessoa que tem abençoado muito a nossa vida. Às vezes eu olho para ele e falo assim, meu Deus, como é que pode caber tanto conhecimento dentro de um homem daquele? Se ele é assim, segue, imagine quando ele começar a enxergar, né, irmãos? Meu Deus do céu. O homem é um furacão na palavra. Quem está aberto para a palavra de Deus hoje aqui? Quem está aberto? Quem está com o coração aberto? Quem está dormindo ainda, diga amém. Vamos acordar ou não? Quem está acordado, diga amém. Hoje o tema da palavra está internacional. Dá para enxergar ou não? Está dando para enxergar? O que está escrito aqui? Samalaias, aleluia. Chacaramanai. Não, não é isso não. O que está escrito aqui? Keep calm. Keep calm. Repita comigo. Keep. Não é kibe não, irmão. Keep. Tem gente que de manhã só pensa em comida. É verdade, não é? Kibe assado. Glória a Deus. Habibs. Não. Diga keep calm. Vira para o seu irmão e diga assim. Keep calm. Isso aqui é uma marca, você sabe, né? O pessoal faz camiseta, não faz? Keep calm. Hora que melhora. Já viu isso ou não? Tem gente que põe assim, keep calm. Tá nervoso, vai pescar. Alguma coisa assim, é verdade ou não é? Não tem gente que põe? Mas aqui está o quê? Keep calm. A sua hora vai chegar. Fale para a pessoa do seu lado. Keep calm. A sua hora vai chegar. Mas deixa eu explicar. Keep calm significa o quê? Você sabe? Mantenha a calma. Então vamos falar de um jeito nojento e depois de um jeito normal. Amém? Então vire para o seu irmão, faz aquela cara que você está entendendo tudo que você está falando. Fala para ele assim, ó. Keep calm. A sua hora vai chegar. Agora vamos legenda. Fala assim, mantenha calma. A sua hora vai chegar. Quem crê nisso? Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Sua hora vai chegar, querido. Creia nisso. O livro de Esther conta sobre um livramento que o povo de Deus recebeu do Senhor. E dessa vez foi através de uma jovem rainha que se consagrou e foi muito corajosa. O nome dela era Radassa. O nome dela era Esther. Alguém já leu o livro de Esther todinho aqui?
Alguém sabe o que é Bíblia? Alguém sabe ou não? Alguém sabe o que é Bíblia ou não? Você já leu o livro de Esté todinho? Então essa semana, lição de casa. Diga para o seu irmão. Diga para ele assim, lição de casa para essa semana. Diga, em nome de Jesus, eu vou ler o livro de Esté todinho essa semana. Quantos capítulos tem o livro de Esté? Quantos? Se você começar hoje e ler um livro por dia, um capítulo por dia, até domingo você já leu pelo menos quantos? 8, né? 8 ou 7? 7. Mas você consegue. Aí no final você lê. A história do livro de Esté é muito empolgante. Eu creio que dava para fazer um filme. Já fizeram, mas um filme de ação falando sobre esse livro. Eu queria que você lesse esse livro essa semana. Sabe, eu queria muito que todas as mulheres do mundo fossem como a Esther. Uma mulher, uma jovem mulher cheia de sabedoria. Uma jovem mulher, sabe, que na hora mais crítica do povo de Deus, ela não se desesperou. Ela se manteve calma. E foi buscar a Deus. E Deus usou ela para livrar o povo dele da extinção. Esté, ela não teve uma origem assim muito feliz. Os pais dela morreram. Ela ficou órfã dos pais. Mas o seu primo, Mardoqueu ou Mordecai, criou ela. Mardoqueu foi um grande homem de Deus. Na verdade, hoje nós não vamos falar sobre Esté, vamos falar sobre Mardoqueu. Mardoqueu, Mordecai, era primo de Esté, porém com a morte de seus pais, ele a criou, instruindo ela na lei do Senhor Deus. Depois de um incidente entre o rei Assuero, em hebraico, ou em persa, Xerxes, e sua rainha Vaste, o rei escolhe Esté para ser sua rainha, depois de uma grande seleção de moças virgens de todo o reino. O rei Assuero fez um grande banquete, e naquele dia a esposa dele deu um chilique. Cadê as mulheres dessa igreja? Só as mulheres virtuosas. Cadê as mulheres aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado com os seus chiliques. Cuidado com os seus chiliques, que uma hora dessa você vai perder a sua coroa. E Apocalipse diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa na Bíblia significa não apenas reinado, mas significa salvação. O rei fez um banquete, tomou muito vinho, e a esposa dele era a mulher mais linda de todas. Aí ele quis chamá-la para poder exibi-la para as pessoas dizer: olha aqui, essa é minha esposa. E no dia ela fechou o coração, bateu o pé, fez biquinho e não foi. E o rei foi lá e expulsou ela do reino. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a tola, na versão Felipe Rocha da linguagem de hoje, a burra, a idiota, com as próprias mãos dela, destrói. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. O homem pode ser o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Uma mulher sábia, ela vai conduzir um homem a uma grande vitória. Mas uma mulher tola vai destruir o lar dela. Vaste, ela fechou o coração para o seu marido. E sabe o que aconteceu? Ela foi expulsa. Só que aí quando o rei voltou em si, ele viu a besteira que ele tinha feito. Só que não tinha como voltar atrás. Hoje nós vamos ver muito sobre isso. Sobre você ter muito cuidado para não ser precipitado. Ele foi,
já tinha expulsado a rainha, e o rei não podia ficar sem esposa. A razão pela qual a rainha foi expulsa foi porque os ministros dele disseram assim: se as outras mulheres dos nobres verem o comportamento que a Vasti teve com o senhor e nada aconteceu, vai servir de mau exemplo. E elas vão começar a tratar os seus maridos de qualquer maneira. Irmãos, eu não vou falar só para não parecer que eu sou machista, porque eu não sou. Mas eu também não sou feminista. Eu digo que não só as mulheres, mas os homens precisam vigiar muito com o seu comportamento em casa. Porque você está ensinando, querendo ou não, você está ensinando. Com a sua vida você ensina para os seus filhos as coisas boas e as coisas ruins. Então você precisa vigiar. Você acha que seus filhos não estão registrando, mas eles estão. E na hora que você menos esperar, eles vão imitar você. O que você faz, eles vão fazer também. Ele não podia ficar sem esposa. O que eles fizeram? Fizeram uma seleção de Miss do mundo. Selecionaram todas as moças do reino que eram virgens. Elas ficaram 1 ano sendo preparadas. E no final de 1 ano, o rei tinha que escolher uma. E ele escolheu Esther. Esther foi escolhida como rainha. O Mardoqueu, mesmo depois da sua filha adotiva, sua prima filha adotiva, ser elevada e exaltada por Deus como rainha de toda aquela terra, ele não deixou de se preocupar com ela. Ele continuava procurando saber o que estava acontecendo com ela. E todos os dias ele ia até a porta do rei e ficava ali, querendo saber notícias da Esther. Ele não era daquele povo, então ele não tinha livre acesso na corte do rei. Então todos os dias ele ia e pedia informações dela. E é sobre um dia desse que nós vamos ler hoje. Abra sua Bíblia em Esther capítulo 2, versículo 19 ao 23. Conseguiu pegar os versículos, Dandara? Os versículos que eu passei? Laurinha está lá hoje. Esther, capítulo 2, versículo 19. Quem achou, diga amém. Diz assim: quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. E Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Diga graças a Deus. Um dia Mardoqueu foi lá para saber sobre a Esther. Está lá na porta no portão lá do rei, do palácio. E ele ouve que 2 oficiais conspiravam para matar o rei. E aí o que acontece?
Na mesma hora o Mardoqueu foi lá e mandou essa informação para a rainha Ester. A rainha Ester levou para o rei. O rei levantou uma investigação. No final da investigação constataram que era verdade. E aqueles 2 homens que queriam enforcar o rei, que queriam matar o rei, foram enforcados. Nós temos várias lições aqui que Deus colocou no meu coração. Há um tempo atrás eu dei um pouquinho dessa mensagem numa transmissão lá no Facebook, mas hoje nós vamos com detalhes na palavra. Primeira coisa, todos nós precisamos de um Mardoqueu ou uma Mardoqueia. Talvez Deus já nos deu, ou não vimos, ou não aceitamos. Irmãos, a Bíblia fala que mesmo depois da Ester ser levantada como rainha, ela continuava, como é que a Bíblia fala? Ela continuava a seguir as instruções que Mardoqueu dava para ela. Ela continuava dando ouvidos para aquele homem de Deus. Assim como ela fazia quando ela ainda estava sobre a tutela de Mardoqueu. Irmãos, todos nós precisamos de uma pessoa de Deus na nossa vida. O pastor Jorge é uma pessoa de Deus que eu tenho na minha vida. Ele se mete na sua vida, pastor? Não. Ele invade a sua privacidade? Não. Porque na verdade, você pode até ter um Mardoqueu na sua vida, ou com perdão da brincadeira, uma Mardoqueia. Só que esse Mardoqueu, ele só vai poder ir até onde você deixar. Ele só vai poder ir até onde você permitir. Mardoqueu, ele instruía. Irmãos, nesses últimos dias, nós temos visto Deus fazer coisas maravilhosas nessa igreja. Mas sabe uma das coisas que eu mais tenho me alegrado aqui na IAFAD? É saber que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus que estão prontos para dar destino a muitas pessoas aqui nessa igreja. Só, querido, não adianta Deus levantar alguém para dar destino na sua vida se você não aceitar, se você não quiser. O Mardoqueu não era perfeito. As pessoas que Deus colocar no teu caminho para te instruir, se você procurar perfeição nelas, você nunca vai encontrar, porque elas não são perfeitas, mas elas são levantadas por Deus para te instruir na palavra. A pior coisa do mundo é alguém que anda sozinho. Fala para o seu irmão, se você anda sozinho, você está lascado. Aí tem aquele fanático que já diz assim, eu ando com Deus. Amém. Amém, bonitinho. Você anda com Deus, mas Deus, Ele quer que você aprenda a andar com pessoas. Eu ando com Deus, varão. Você anda com Deus? Cavalo. Eu também ando. Mas Deus quer que eu aprenda a andar com pessoas. Porque vai ter coisas que Deus vai falar diretamente com você. Vai ter coisas que Deus vai dar diretamente para você. Mas vai ter coisas que você vai orar e Deus vai te ouvir. Mas Ele só vai operar quando você aprender a se render a alguém que Deus tem colocado na sua vida. E sabe por que Deus ele faz isso? Para você nunca se esquecer que você é humano. Você não é Deus. Você é um ser humano. E você precisa de ajuda. Nós precisamos um dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Eu louvo a Deus. Deus tem colocado Mardoqueus e Mardoqueias na minha vida. Pastor Jorge é um Mardoqueu na minha vida. Leandro Barreto é um Mardoqueu na minha vida. Tem tantas mulheres de Deus que eu conheço que têm sido pessoas de Deus na minha vida. Só que eu aprendi uma coisa. Você pode ter uma pessoa top do seu lado, mas se você não abrir o coração, infelizmente você nunca vai experimentar
da plenitude de Deus que está na vida daquela pessoa. Porque a unção que nós respeitamos é a unção que nós atraímos para a nossa vida. Glória a Deus. Cuidado com o pecado da omissão. Sabe o que significa a omissão? É o ato ou efeito de omitir. É o deixar de fazer, dizer ou escrever. É o não agir quando se esperaria que o fizesse. Nós somos da geração do cada um com seus problemas. Conseguiu colocar lá aqueles bichinhos lá? Não. Os macaquinhos? Vê se você consegue à noite. Já viu aqueles macaquinhos do WhatsApp? Como é que é? Não vi. Não estou vendo. Não estou ouvindo. Vamos fazer uma ginástica agora de manhã, vamos? Vamos lá, assim ó. Diga, não vi. Não ouvi. Não falei. Não estou chamando vocês de macaco, não. Eu estou falando que nós somos dessa geração. Não sei de nada, não ouvi. Nem vi. Também não falei. O Mardoqueu, queridos, ele poderia fingir que não viu. Mas ele fez o certo. Nem sempre fazer o certo será confortável para você, mas isso vai agradar a Deus. Nós não podemos ser omissos. Um pai omisso, uma mãe omissa, é uma desgraça para o seu lar. Um marido omisso, não, pastor, o senhor não sabe como é que é minha mulher. Meu Deus, não mexe com a onça. Olha lá, está dormindo, ó. Não mexe com ela sim, irmão. Porque essa onça tem que morrer e tem que nascer uma ovelha. Pastor, não fala pro meu marido. Você viu, bem? Não vi. Você ouviu? Não ouvi. Você falou? Não falei. Querida, se o seu marido, ele é assim, você precisa orar a Deus e dizer, pai, eu não vou me calar dentro do meu lar, mas tudo que eu falar, a tua palavra vai estar na minha frente. Ele poderia fingir que não viu. Levíticos, olha o que diz aqui, cuidado com o pecado da omissão. Levítico capítulo 5, versículo 1, na linguagem de hoje, eu coloquei todas as referências lá. Os casos em que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes. Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Tiago capítulo 4, versículo 17, na linguagem de hoje diz, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Tiago 4, 17, eu disse 17, não sei se eu falei 7, é 17. Na Nova Bíblia Viva diz assim, lembre-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Talvez você diz assim, não, talvez você está, não pastor, eu estou naquela geração, cada um com seus problemas, não é problema meu, pastor, eu não quero arrumar confusão para o meu lado. Queridos, a Bíblia está dizendo que se você viu, se você ouviu, e você não agir, não denunciar o pecado, se você não se posicionar diante do que está errado, você vai ser culpado do pecado daquela pessoa. Está em Levítico. O sangue vai ser requerido das tuas mãos. Ah, pastor, mas se eu falar, eu vou perder o emprego. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. No caso de Mardoqueu, o rei estava sendo ameaçado. Mas às vezes, numa proporção bem menor, tem algumas situações que acontecem na tua casa, no teu dia a dia,
que se você vê alguém agindo errado, você não tem que falar para ninguém. Você tem que chegar para a pessoa e falar assim: Arnaldo, vem cá, queria conversar. Vamos tomar um café depois? Vamos tomar um cafezinho? Aí você chega lá no café: Arnaldo, cara, eu não quero se meter na sua vida. Quem sou eu? Não estou aqui para te julgar. Mas como eu sigo a Jesus e a palavra dele, eu não posso ser omisso com as coisas que eu vejo e ouço. Olha, eu percebi você fazendo tal coisa. Rapaz, isso não vai ser bom para você. Isso aqui pode levar você a perder, a se prejudicar. Se o Arnaldo não quiser dar ouvido para mim, se o Arnaldo xingar, se o Arnaldo me chamar de Satanás, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se eu cumprir com o meu papel de cristão e falei a verdade para a pessoa e mostrei para ela o que eu vi que porventura pode prejudicá-la, querido, o meu coração está em paz. Agora, se eu percebo que ele está num caminho que ele vai poder, que ele vai se prejudicar, e eu não vi nada, eu não ouvi nada, e eu não falei nada, a queda dele vai ser colocada na minha conta. Alguém está entendendo isso? Se você vê a pessoa, pode ser da sua família ou qualquer ambiente que você convive, e percebe que ela está num caminho ruim, e você não fala, coloca Levíticos 5. Levíticos 5, 5:1 na versão corrigida. Coloca lá, rapidinho. Levíticos 5:1, coloca lá. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. É o mesmo versículo que nós lemos. Querido, se eu vi e eu não denuncio o pecado, eu vou levar a iniquidade daquela pessoa sobre a minha vida. O problema é que as pessoas, elas falam para todo mundo, menos para quem ela tem que falar. Se você vê algo errado em alguém e fala para todo mundo, você é fofoqueiro. Você é fofoqueira. E a Bíblia chama isso aí, sabe de quê? Semeador de contenda. E a Bíblia diz que Deus odeia quem semeia contenda entre os outros. Você tem que falar para a pessoa que você viu algo errado. Ah, pastor, mas se eu falar, como é que ela vai me tratar? Você tem compromisso primeiro com a palavra e depois com as pessoas. E se ele nunca mais falar comigo, o problema é dele. Mas se ele for para o inferno, você não vai ter conta nisso. Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Querido, tem muita gente que acha que se omitir é você evitar errar. Não, se você é omisso, se você se omite, você está pecando. Porque a Bíblia diz que na nova Bíblia, na tradução da Nova Bíblia Viva, lembre-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Mas qual é o parâmetro da atitude que eu tenho que tomar? Palavra de Deus. Não é a sua opinião. É a opinião de Deus. Diga para o seu irmão, não é a sua opinião, é a opinião de Deus. Você tem que perguntar para Deus: Senhor, e aí? O que eu devo fazer? Na palavra você vai ter instrução. Ah não, mas fulano diz, a autoridade tal falou. Não interessa. Se Jesus não for soberano na sua vida, rasga a sua Bíblia e para de vir na igreja. Se Jesus não for soberano na sua vida, se a palavra de Deus não for mais importante na sua vida, rasga a Bíblia e para de vir na igreja. Ninguém desse mundo tem mais autoridade do que Jesus sobre nós, porque Ele nos comprou com o seu sangue derramado na cruz. Cuidado com o pecado da omissão, você vai ser cobrado disso. O Mardoqueu, quando viu aquilo, o que ele poderia pensar? Não vou me envolver com isso aí não. Depois sobra até para o meu lado. Não, quem é de Deus não se omite. Age com sabedoria.
Fala para a pessoa certa, não para a pessoa errada. Falar o que se deve ser falado para a pessoa errada é fofoca e semear contenda. Falar o que você deve falar para a pessoa certa é agir na palavra de Deus. Porque o dizer do cristão tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. Tem tradução que diz assim, o dizer do cristão é o seguinte, quando for sim, é sim. Quando for não, é não. A obra de Deus não é brincadeira. Vida com Deus não é brincadeira. Cuidado. Não seja precipitado. O rei Assuero, antes de tudo, procurou investigar para saber se era verdade. Provérbios 25:8, na nova versão, diz assim: não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Esse texto está dizendo o seguinte, olha, não seja precipitado em levar algo para o tribunal. Vamos colocar. É verdade? Então vamos para o tribunal. Eu já vou bater o martelo, é verdade. Culpado. A Bíblia diz que eu não posso ser precipitado em levar nada para o tribunal. Porque o que eu vou fazer se alguém provar o contrário? É isso que está dizendo aqui. Está dando para entender ou não? Eu não posso ser precipitado e levar para o tribunal. O que eu vou fazer se alguém provar o contrário? Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que ser humilde e dizer, eu errei. Então eu não posso ser precipitado. Olha como que o rei foi sábio. O Mardoqueu fala para a pessoa certa. A Esté leva para o rei. O rei não foi logo, mata. Não. Tem um texto que eu li, mas eu não quis colocar aqui, senão vai ficar muito grande, que diz assim, peca quem diz precipitadamente que é santo. Sabe o que quer dizer isso? Você sempre vai pecar quando você for precipitado em dizer, é de Deus. Cuidado, irmão, às vezes você fala que é de Deus, é do diabo. Você tem que examinar, você tem que investigar, você tem que observar antes de dizer se é de Deus ou não. Às vezes é um enviado de Satanás que está querendo prejudicar você. Irmãos, eu já cometi muito esse erro. Tem uma toalhinha aí? Não precisa ser ungida não, pode ser daquela normal. Irmãos, eu já cometi muito esse erro de julgar precipitadamente as pessoas. Eu já olhei e disse que era de Deus e depois não era. E eu já olhei e disse que não era de Deus e depois era. O rei, ele não foi dando a sentença não. Ele foi investigar se era verdade. Querido, mantenha a calma. Tem gente que, irmão, o diabo te manipula facinho. Tem gente que tinha que fazer uma camisa. Vem em mim, Satanás, que eu estou facinho. Não adianta amarrar não, irmão. Porque você, qualquer coisa que os outros falam para você, você já leva para o coração. Você conhece alguém assim? Você não sabe quem falou de você. Quem falou de mim, essa desgramada? Quem? Você que é boba. Não gostei muito do olhar daquele cara ali. Sacaninha. Tem gente que é assim, irmão. O seu coração é uma porta aberta para o inferno. Qualquer um que falar uma coisa, você já... É verdade. Às vezes ninguém falou. Você entendeu que era. Aí já está magoada, chorando pelos cantos. A Bíblia diz que de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Olha para o seu irmão e diga, guarda esse coração pelo amor de Deus. Tem gente que já tem. Hoje em dia nós vivemos numa era agora. Cuidado com rede social. O cidadão é acusado, não foi nem julgado, não foi nem investigado, já estão condenando o cara. Ainda bem que no Brasil não tem pena de morte, senão já tinha morrido um monte de gente. Você fez, você falou, você fez isso. Então vai lá, atenção, vamos matar. Daqui a pouco chega alguém. Calma, gente, não era verdade, não.
Cuidado, não seja precipitado, não leva para o tribunal tudo não. Investiga antes. Veja se realmente é verdade. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: seja mais sábio. Ah, não. Ela falou, ele falou. Ah, eu estou achando. Que estou achando? O teu achar e o provar tem muita distância. Cuidado. O rei foi lá e investigou, querido. Não seja precipitado, não. A gente julga muito pela aparência. Não seja precipitado. Cuidado. Sempre tem alguém de olho em você. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: estou de olho no Senhor. Lembra desse camarada? Você lembra desse camarada? Hein? Lembra desse camarada que falava isso? Estou de olho no Senhor. Lembra? Tinha um cara na televisão que falava assim. Irmão, o Bigtan e o Teres estavam lá na porta do palácio. É que nós vamos envenenar o rei, nós vamos matar ele. Primeiro a Bíblia diz que eles estavam indignados. Eu não sei o que o rei fez, mas tem gente que é assim. A raiva entra no coração e ela já começa a decidir o que ela vai fazer. Ela nem dá a chance da outra pessoa se defender. Irmão, eu acredito que eu sou uma pessoa que Deus levantou para abençoar a sua vida. Mas isso não quer dizer que eu sou perfeito. Se você buscar a perfeição em mim, querido, você não vai encontrar. Mas se você olhar para mim, você vai ver alguém que está buscando ser aperfeiçoado. Existe muita diferença. Ser perfeito e estar buscando a perfeição. O Bigtan e o Teres, eles estavam indignados com o rei. E começou a já dizer, não, vamos matar ele. Só que eles estavam conversando ali e eles achavam que ninguém estava vendo. Irmão, nosso pior erro é esse. É achar que ninguém está vendo, que ninguém está ouvindo. Queridos, Deus não é igual a essa geração, igual os macaquinhos do WhatsApp. Não vi, não ouvi, não falei. O nosso Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele fala e Ele toca, porque Ele é um Deus vivo. Seu Deus não é um Deus morto, não é um Deus real. Ele sabe tudo de você. Vigie, querido. Sempre tem alguém olhando para você. Se não tiver ninguém dessa terra, tem alguém que não é dessa terra que está olhando você. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 4:13, na nova versão diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: você querendo ou não, um dia você vai prestar contas de tudo que você viu, que você ouviu e que você falou. Irmãos, um dia nós vamos prestar conta de tudo. Todos nós aqui. E não adianta você querer dar um de migué com Jesus. Na hora que você falar, mas eu não sabia. Ele vai falar assim, joga no telão. Lembra aquele domingo? Lembra aquele domingo? Que eu estava usando a boca do meu servo para falar? Que você deveria vigiar porque eu via tudo? Aqui, ó, eu estava vendo, na hora que você estava mexendo na internet, mexendo no celular, olhando pornografia, quando você estava fofocando da vida dos outros, quando você estava com ódio e raiva dos outros, quando você estava fazendo algo, ó, tá vendo? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Marcos 4:22 diz: porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz.
Irmãos, vigia. Se você entrou aqui no pecado, se arrependa que há salvação para a sua vida hoje. Você pode estar no lodo mais asqueroso desse mundo. Se você pedir, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Jesus vem como água da vida e te lava. E você sai daqui com as suas vestes brancas hoje. Mas, olha para mim aqui. Mas não faça Deus de otário. Não brinque com Deus. Não faça Deus de idiota. Porque Deus vê, Deus ouve e Deus fala. Nada pode se esconder dele. Querido, não tem ninguém aqui que se sair por aquela porta e der um infarto fulminante em você, e você morrer na calçada ali. Não tem ninguém aqui que quando chegar diante de Deus, desde do pastor, não tem ninguém aqui que quando chegar diante de Deus, vai dizer para Deus, ninguém me falou, ninguém me avisou, ninguém me alertou. Não tem ninguém aqui, ninguém inocente. Todos estão cientes que existem dois caminhos: o estreito e o largo. É você que vai decidir para qual caminho vai andar. Mardoqueu, ele não foi recompensado por ter livrado o rei. Mardoqueu foi lá, livrou o rei da morte. O rei não deu nenhuma pipoca para ele. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Queridos, prestem atenção. Mardoqueu foi lá, livrou a autoridade máxima daquele país de ser morto. Sabe o que ele recebeu? Nada. Ele não recebeu uma placa. Ele não recebeu um tapinha nas costas. Ele não recebeu nem uma bala de hortelã. É como se ele não tivesse feito nada. Ele fez algo muito grande, mas é como se não tivesse feito nada. Irmãos, entenda bem. Nós vivemos numa geração que ela quer a recompensa pública. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer ser exaltado. Você é assim com as pessoas. Você é assim com Deus. Você acha muitas vezes que Deus está sendo injusto com você, porque você vê as coisas acontecendo na vida de todo mundo, menos na sua. Deus é injusto comigo, porque eu estou todo domingo na igreja, e esse desgraçado está aqui no meu trabalho, e no dia que eu estou na igreja ele está bebendo cachaça, fumando droga, e ele que foi promovido, eu não. O que adianta eu servir a Deus, se esses bandos de vagabundo estão roubando dinheiro de todo mundo lá no Planalto, e eles vão devolver muito, mas ainda vão ficar com um pouquinho. E eu estou aqui ralando todo dia para ganhar essa miséria de salário. Deus, Ele ouve tudo que a gente fala. O seu pensamento é como esse microfone falando bem alto no ouvido de Deus. Eu estou sendo injustiçado, Deus não me ama. Irmão, sabe qual é o seu problema? Tudo que você faz para alguém, você espera a recompensa. E a Bíblia fala que não é assim que as coisas funcionam. A Bíblia diz assim, eu vou ensinar algo, olha, você quer aprender ou não? Você veio aqui para passear. Olha para mim aqui, você quer aprender? Eu vou te ensinar uma coisa, que se você aprender, nunca mais você vai ser frustrado na vida. Primeira coisa, tudo que você fizer, para quem quer que seja, pode ser para um mendigo fedido, cheirando urina, cheirando merda, cheirando cachaça, cheio de cachorro em volta dele. Tudo que você fizer, seja para aquele mendigo que está lá na rua,
ou seja para o presidente de uma grande empresa, faça de todo o coração. Tudo que você fizer para alguém, faça de todo. Olha para mim aqui. Se não for para fazer de todo o coração, não faça. E fale: eu não vou fazer porque eu não estou com o coração completo. Não é 99,99, é 100%. Diga 100%. Diga, ou é 100% ou não é nada. Tudo que você fizer para qualquer pessoa, faça de todo o coração. Só que ainda tem mais um pouquinho. E depois de você fazer de todo o coração, seja para um mendigo fedido ou um homem bilionário, faça para eles como se você estivesse fazendo para Deus. Repita comigo: fazer de todo o coração, 100%. Diga 100% ou nada. Fazer de todo o coração e fazer como se fosse para Jesus. Deu para entender? Vai limpar o banheiro entupido da Iafade. Faça de todo o coração. Se for 99,99, não entre. Não entre que você vai estar perdendo seu tempo. Faça de todo o coração. Vá pregar, vá subir nesse altar para fazer qualquer coisa. Faça de todo o coração. Mas seja para limpar o banheiro ou para subir nesse altar, faça como se fosse para Deus. Sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Fica ligado, Quando você fizer isso, a partir daquele momento, você não precisa mais esperar nada daquela pessoa. Porque a partir daquele momento que você fizer algo de todo o coração para alguém, como se estivesse fazendo para Deus, é Deus que vai te recompensar. Deu para entender? Trabalhe lá na empresa que você trabalha de todo o teu coração. Faça tudo de todo o coração. Ponteiro no 100%. 100%. 100%. Faça para aquela pessoa como se você estivesse fazendo para Deus. Todo mundo vai chamar você de puxa-saco. Todo mundo vai dizer que você é baba-ovo. Todo mundo vai dizer que você é interesseiro. Mas você está fazendo como se fosse para Deus. A partir daquele momento, tanto faz se aquela pessoa vai te reconhecer. Tanto faz se ela vai te dar tapinha nas costas. Tanto faz se ela vai te elogiar. Tanto faz se ela vai ser grata ao que você fez. A recompensa não vai vir mais dele. A recompensa vai vir de Deus. E se a recompensa vem de Deus, ela vem no nível da estratosfera, meu irmão. Ela vem no nível das galáxias. Ela vem no nível muito maior do que qualquer comedor de arroz e feijão dessa terra. O problema é que você faz para as pessoas. Não faz de todo o coração. Faço, não faz, você é mentiroso, não faz. O senhor não pode me julgar, não posso, mas Deus está aqui comigo e você não faz. Porque você sabe quando você faz uma coisa 100%. Quando você faz o melhor. Sabe ou não sabe? Ou quando você faz meia boca. Como diz lá na minha terra, nas coxas. Você sabe quando você faz o seu melhor. E quando você faz de qualquer jeito. Ou quando você finge que fez direito. Primeiro que você não faz 100%. E segundo, você faz já esperando o retorno. E quando o retorno não vem, você fica fazendo biquinho, murmurando pelos cantos. Reclamando. Se você fizer 100% para a pessoa, como se estivesse fazendo para Deus. Queridos, a partir daquele momento, Deus sabe o que Deus vai dizer? Dá licença, agora a recompensa quem vai dar sou eu. Tem que ser de todo o coração. Tem que ser como se fosse para Deus e não para os homens. Aí Deus vai te honrar. Tem pessoas aqui que já experimentaram isso. Que mesmo quando ninguém te reconhecia, você fez o melhor que você podia. Mesmo quando ninguém via, você fez o melhor. Davi foi assim. Ele tomava conta das ovelhas do pai. Uma ovelha fez Davi enfrentar um leão. Uma ovelha. Uma ovelha no meio de um rebanho inteiro fez Davi enfrentar um urso.
mas ele não aceitou ser reprovado, porque ele servia o pai dele, como se ele estivesse servindo a Deus. Isso não serve só para quem trabalha, isso serve para você, jovem dessa igreja. Se você serve os seus pais como se você estivesse servindo a Deus, se você honra os seus pais como se você estivesse honrando a Deus, Deus vai ter um compromisso de te reconhecer, de te honrar e de te exaltar. Isso serve para você, marido. Isso serve para você, esposa. Isso serve para você. Se eu faço de todo o coração, como se fosse para Deus e não para os homens, Deus é que vai me recompensar. Só que tem uma coisa: Deus recompensa na hora que Ele quer. Diga para o seu irmão: Deus recompensa na hora dele, não é na sua. Quem está entendendo? Está entendendo ou não? Já estou terminando. Termina ou continuo? Fala a verdade, hein? Ele não foi reconhecido. Quantas vezes você já ajudou alguém e a pessoa não falou nem obrigado? Quantos pais que eu vejo falando: eu fiz de tudo para esse menino, eu fiz de tudo para essa menina, olha como que ela me recompensa. Ingrata! Deixa eu falar uma coisa para você. Desculpa, mamãe, você que errou, porque você fez para ela esperando dela. Se você tivesse feito para ele esperando de Deus, você estaria com o coração tranquilo. A recompensa vai vir na hora certa. Eu dou meu sangue nesse trabalho, eu faço tudo aqui, olha aí, olha como que eles me reconhecem. Olha lá, o outro está sendo abençoado. Além de ser murmurador, é invejoso. Você está rindo? Era para você estar chorando, porque ninguém reconhece que é invejoso. Mas se você não tem capacidade de se alegrar com o sucesso de alguém, merecido ou não, você é invejoso. Você é invejosa. Não sou, pastor. É. Não sou. É. Não sou. É. Você é invejoso, invejosa. Quando você vê alguém subindo e talvez você está descendo. E a sua preocupação não é porque você está descendo, mas é porque ele está subindo. Ei, Jesus, chupa essa manga aí, irmão. Chupa essa manga. Não adianta não, com caroço e tudo. Para de murmurar. Vira para o seu irmão e fala: para de murmurar. Eu não murmuro. Além de murmurador, é mentiroso. Para de reclamar da vida. Irmão, sabe uma coisa que eu tenho no meu coração? Duas coisas eu tenho no meu coração. Eu só quero o que Deus tem para mim. Eu não quero nada além e nada aquém. Eu só quero o que Deus tem para mim. E uma coisa eu vou dizer para você: o que Deus tem para mim é meu. O que Deus tem para você é seu. Se todo mundo aqui, de um tempo para cá, Deus começar a dar condições para você andar de carro importado, e eu estiver andando com o carro ano 2000, eu vou andar feliz. Porque na hora certa Deus vai me dar. Não sei se vai dar o que você recebeu, vai dar menos ou vai dar mais. Mas Deus vai dar. Mas tudo na hora certa. Quem está entendendo, diga amém. Esté capítulo 6. E aqui nós vamos terminar. Quem está entendendo? Esté capítulo 6. Sabe o que é o pior de tudo? É que às vezes você até está com o coração em paz, mas o diabo gosta de usar os aviãozinhos dele para tentar colocar alguma coisa no seu coração. Às vezes você está até com o coração em paz, aí o diabo usa alguém para chegar e falar assim: você viu? Você fez tudo aquilo, a pessoa não falou nada. Aí você vai lá e deixa o inimigo entrar. Quando o diabo tentar usar alguém para encher o teu coração, você chega para a pessoa e fala assim: olha, eu fiz para ele de todo o coração, e eu fiz para ele
como se fosse para Deus. Fica tranquilo, a minha recompensa vem de Deus, e Deus dá na hora que Ele quer. Quando alguém tentar semear ingratidão no teu coração, murmuração, quando alguém tentar roubar a tua paz, você vira para ele e fala assim, ó, keep calm. A minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Aleluia. Esté capítulo 6 diz assim, versículo 1. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. E o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio. Para o quê? Para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer a um homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e o cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei da cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã, vai depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. E Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto e muito aborrecido. Mardoqueu não foi honrado, não foi reconhecido, mas ele manteve o coração dele em paz. O que aconteceu? Passou o tempo. Havia um homem naquele reino chamado Amã, e era o principal ministro do rei. E por Mardoqueu não se dobrar diante dele, porque Mardoqueu sabia que ele era um homem mau, o Amã, ele queria matar Mardoqueu. E um dia, induzido pela sua esposa, ele faz uma forca, manda preparar uma forca para Mardoqueu. E ele acorda de manhã dizendo, hoje eu vou falar para o rei, eu vou pedir o rei a cabeça desse judeu, Mardoqueu. Só que naquela noite, o rei perdeu o sono. E quando o rei perdeu o sono, ele começou a falar assim, pega lá o livro dos registros, de tudo que acontece aqui no reino. Vai lendo para mim, para ver se eu volto a pegar no sono. Aí leram que Mardoqueu tinha livrado o rei da morte. Aí sabe o que o rei perguntou? Mas ninguém fez nada por esse homem? Ninguém honrou ele por ter livrado a minha vida? Falaram, não, ninguém fez nada. Aí ele falou assim, vai lá no pátio, vê se tem algum ministro meu, alguma autoridade aqui do reino. Aí vem um Amã para pedir a cabeça de Mardoqueu.
Quando a mãe entra na sala do rei, é claro que ele não ia falar primeiro. Primeiro fala o rei. Aí o rei começa a falar assim: ô Amã, o que você acha que eu devo fazer para uma pessoa que eu quero honrar? Aí aquele homem que foi pedir a cabeça de Mardoqueu, pensou: quem o rei quer honrar senão eu? Aí ele jogou lá em cima, falou assim: ó, pega a roupa do senhor, coloca nele, pega a coroa, coloca nele, pega o seu cavalo, deixa ele montar, e pega um dos principais príncipes que o senhor tiver, mais nobre aqui, faz ele puxar a cordinha do cavalo andando na cidade assim, ó. Isso o rei faz ao homem que ele tem prazer de honrar, e faz ele andar pelas ruas da cidade, gritando que isso faz o rei ao homem que ele tem prazer de honrar. O rei falou assim: ó, eu nem sei o que você ia falar comigo, mas vai lá e faz isso. Faz primeiro, depois você fala. Depois você fala para mim o que você queria, mas vai lá e faz isso agora. E faça tudo que você falou, não omita nada. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o problema de você querer ser honrado na sua hora? É que a sua hora nunca vai ser melhor do que a hora de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se Mardoqueu tivesse sido honrado naquele dia que ele livrou o rei, talvez a honra dele seria muito menor do que ele recebeu. E aqui vai um recado de Deus para a sua vida. Olhe para mim e preste atenção. Tudo que você quiser na sua hora, do seu jeito e da sua maneira, será infinitamente menor e inferior à hora de Deus, do jeito de Deus e da maneira de Deus. Querido, o rei perdeu o sono. O rei não perdeu o sono, Deus tirou o sono dele. Deus falou: hoje você não vai dormir até tarde não, levanta aí. Porque ele podia ser rei lá naquele lugar, mas o nosso Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Irmão, qualquer autoridade aqui que é instituída por Deus é um grãozinho de areia diante do Deus que nós servimos. Levanta. Aí Deus foi lá, porque a Bíblia diz que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Deus coloca no coração dele, pede o livro. Chegou a hora de Mardoqueu. Ninguém fez nada para ele, não, é hoje. Porque no dia que você mais precisar, é o dia que Deus vai agir na sua vida. O dia que Mardoqueu estava por um fio para perder a cabeça, Deus não se esqueceu dele. Querido, olhe para o seu irmão e diga: Deus não se esqueceu de você. Diga para ele: keep calm. A sua hora vai chegar. O rei chega e fala assim: vê se tem algum nobre meu. Aí vem o cara que queria a cabeça dele. Irmãos, olhe para mim. Deus vai usar até o diabo para te abençoar. Uau! Deus vai usar até o diabo para te abençoar. Sabe aquela pessoa que você diz que não vale nada e você não entende porque Deus colocou no seu caminho? Deus colocou ela no seu caminho para você aprender algo e para Deus usar ela para te abençoar. Vê se tem algum aí. O cara que queria a cabeça dele estava lá. Sabe o que isso é? Coincidência. Não, na vida do cristão não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo da minha vida. O que você acha que eu devo fazer a pessoa que eu quero honrar? Sabe o que ele pensou? Quem o rei quer honrar senão eu? Olha para o seu irmão e diga: cuidado com a vaidade. Diga: o sol não é só para você. Tem gente que acha, irmão, que ele é o guti-guti de Jesus. Não, só eu que mereço. Faz aquela oração da criancinha: Papai do céu,
abençoe o papai, a mamãe, o irmão, a vovó e eu, e não abençoa mais ninguém, amém? Tem gente que é assim, só ele pode ser abençoado. Ele só pensa em coisa boa para ele, para os outros, para ele é o melhor, para os outros, mais ou menos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esses dias eu recebi um áudio de uma irmã aqui, que entrevistaram, deixa eu ver meu tempo aqui, entrevistaram o campeão nos Estados Unidos. Tem um concurso de quem tem as espigas de milho mais bonitas e mais suculentas. E durante vários anos, um cidadão foi o campeão. Aí foram entrevistar ele. Por que você é o campeão do concurso da festa do milho? Por que você sempre é o campeão? Aí ele disse assim, sabe por quê? Porque as minhas melhores sementes eu dou para os meus vizinhos. As melhores sementes você dá para os seus vizinhos? É. Não, explica. Então, aí ele explicou de um fenômeno. Ronaldinho fenômeno. Fenômeno. Ele explicou sobre esse negócio, que é o seguinte: não só ele plantava milho, mas os vizinhos também. A festa do milho era naquela cidade, todo mundo concorria. Aí ele pegava as melhores sementes que ele tinha e dava para os vizinhos. O que acontecia? Conforme o milho ia crescendo, quando batia o vento, acontecia um fenômeno de politização, não sei se é essa a palavra, em que o vento bate. É politização que fala? É isso? Como é que fala? Politização? O quê? Polinização. Polinização. Aí o vento batia e pegava o pólen daquelas sementes e jogava tudo para ele. Então, não é que ele dava a semente boa para eles, ficava com a ruim. Não, ele ficava com as sementes boas também. Mas ele dava as sementes boas para todos em volta. Então, quando o vento batia, jogava o pólen na plantação dele. E as espigas dele sempre eram mais bonitas do que dos outros. Irmão, sabe qual é o seu erro? É guardar o melhor para você. Porque você só vai ter o melhor se você aprender a plantar o melhor. Você come a semente boa e planta ruim, você vai colher só a ruim. Agora começa a plantar as melhores sementes na vida das pessoas. Você vai colher as melhores, das melhores. O Amã falou, é para mim. Aí ele desejou o melhor, não foi para ele. Tudo que você achar que é só para você, não vai ser para você, vai ser para os outros. O rei manda ele pegar o Mardoqueu. Imagine, irmão, se a pessoa que ele queria enforcar, ele está lá embaixo, ele está lá em cima. E puxando a cordinha. Aí, gente, aí, tá vendo? Isso se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Irmãos, recebe essa palavra, vou dizer para você. O nosso rei tem prazer de honrar aqueles que são obedientes a ele. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam, trabalham, contribuem para o bem daqueles que obedecem a Deus. Não, pastor, é para o bem daqueles que amam. Não, a Bíblia diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama. Todas as coisas agem,
contribuem, trabalham, cooperam para o bem daqueles que obedecem a Deus. Se você obedecer a Deus, as coisas vão cooperar a seu favor. Irmãos, é muito séria essa palavra hoje. Ainda faltam alguns meses para terminar o ano da dupla honra. Se você mudar a sua mentalidade, se você mudar o seu foco, se você mudar as suas atitudes, ainda dá tempo para Deus te honrar. Ainda dá tempo de vir a dupla honra para a sua vida. Pare de comer a semente boa e comece a plantar a boa. Plante as excelentes, que você vai colher frutos exponenciais. Acorda, querido. Deus quer fazer algo grande na sua vida ainda esse ano. Mas você precisa se posicionar diante de Deus. Não é na minha hora, mas eu tenho que aprender a esperar e confiar em Deus. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. O homem pode se esquecer de mim, mas Deus não vai se esquecer. Fique de pé. Só que o melhor ficou para o final. Coloca lá, Esté capítulo 6, versículo 12. Esté 6, 12. Esté capítulo 6, versículo 12. O que está escrito aí? Leiam vocês bem alto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aonde que Mardoqueu descobriu que o rei estava em perigo? Em que lugar ele estava? Na porta do palácio, na porta do rei. Tem algumas traduções que dizem assim, na porta do rei. Depois dele ser exaltado, outra coisa importante que eu não posso deixar de falar. Quando você souber esperar a honra de Deus chegar na tua vida, na hora e no tempo dele, você vai ser honrado aos olhos de todos. Mardoqueu foi exaltado aos olhos de todos. Mas entenda bem, foi na porta do rei, quando ele foi lá saber notícias de Esté, que ele percebeu que o rei estava em perigo. Mardoqueu não estava sentado à mesa do rei. Mardoqueu não estava no salão principal do palácio. Mardoqueu estava no portão, ele estava à porta do rei. Queridos, depois de ele ser exaltado, o que ele fez? E depois disso, Mardoqueu saiu gritando pelas ruas da cidade: quem me viu na prova e não me ajudou? Hoje você está vendo onde Deus me colocou. A minha vitória tem sabor de mel. Não. Ele não ficou lá, tá vendo? E aí? Você me desprezou, né? Agora, tá viu? Você viu que eu estava com a roupa do rei? Você viu que eu estava com a coroa do rei? Você viu que eu estava com o cavalo do rei? Seu manezão. Não, ele não fez isso, irmão. Tem gente que Deus não pode dar um pouquinho para ele, que o coração dele já, ó, e ele já começa a tratar todo mundo mal. Mardoqueu voltou para a porta do palácio. Eu gosto da tradução que diz que ele volta para a porta do rei. A Bíblia não fala que Amã foi indo para casa e Mardoqueu foi falando com ele. Aí, tá vendo? Você não queria me enforcar? Você não queria fazer um mal para mim? Olha aí, rapaz, o meu Deus é poderoso. Tem gente que está confundindo vingança com justiça. Vingança é você ver o mal de quem fez mal para você. Justiça é a pessoa que fez o mal para você ver que o mal que ela fez não te atingiu. Mardoqueu permaneceu com o coração em Deus. Ele volta para a porta do rei, irmão. Sabe qual é essa porta do rei que o Espírito Santo me revelou? Essa porta do rei é o secreto. Essa porta do rei é o lugar de intimidade com Deus.
Essa porta do rei é a sala do conselho. Querido, sabe aonde você vai descobrir todo o mal que alguém estiver tentando contra você ou contra a tua família? Sabe aonde as coisas nunca vão ficar ocultas? É quando você estiver no secreto, buscando a Deus. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Olha, o mal nunca vai chegar na tua casa se você tiver vida com Deus, vida no secreto. O diabo pode até tentar, mas todo o plano que o diabo arquitetar contra você, Deus vai revelar, Deus vai te mostrar. O mal que muitas vezes você já caiu e sofreu, foi porque Deus não está, foi porque você estava tão longe que Deus não pode dizer para você: cuidado, vigia, porque não há um pai que perceber que o filho está em perigo e vai deixar ele cair. O filho pode ser até teimoso e cair, mas o pai vai avisar: não vá. O que está faltando muitas vezes para nós é vida com Deus. Porque se eu tiver vida com Deus, o Espírito Santo vai me alertar. Ele vai iluminar o meu caminho para eu ver que ali tem uma cilada e eu não vou cair. A Bíblia diz que ele voltou para a porta do rei. Irmãos, não importa onde Deus te exaltar, não importa a glória que Deus quiser trazer sobre a tua vida, não importa a vitória que Deus trouxer, quando você receber, você recebe a honra, mas a glória você devolve para Deus. E você volta para o secreto. Você volta para a porta do rei. Só que diferente de Mardoqueu, a porta do rei está aberta para você. Basta você abrir a porta e entrar, que o rei está te esperando. O rei dos reis está te esperando ali. Ele está esperando você. Querido, não deixa a soberba, o orgulho, não deixa a vaidade encher o teu coração. Eu vi pessoas que não eram nada, Deus exaltar elas, e elas se esqueceram de Deus. Eu vi pessoas que viviam numa miséria e numa escassez, e Deus exaltou elas, e essas pessoas se esqueceram de Deus, se esqueceram da lei de Deus. Deus os exaltou porque eles estavam no secreto, mas agora que Deus deu a recompensa pública, eles viraram as costas para o secreto, e agora só querem ser honrados aos olhos dos outros. Eu oro em nome de Jesus nessa manhã, que não importa o que Deus fizer na tua vida ou nessa casa, não importa o quanto Deus exaltar essa casa, não importa o quanto Deus fizer nessa igreja, que nós nunca saímos da porta do rei, que nós continuemos na porta do rei, que nós possamos continuar no secreto com Deus. Não importa se a nossa conta está cheia ou está vazia, não importa se o mundo está vendo ou não está, eu tenho que estar no secreto com Deus. Levante as suas mãos, volte ao secreto. Até que tudo seja como perda, se comparado ao que tu tens pra mim, que o meu eu desapareça, que tu cresça, que o meu
corpo seja para te servir. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo para o alvo, pelo... 1000 graus, nós vamos trazer o som do céu.